Olá, bem-vindo ao Learn About Back4App. Nós vamos agora para uma próxima etapa, que é criando o app em Dart, o aplicativo em Dart, e conectando ao Back4App, aquele database que a gente já criou, ok? Então vamos às etapas. Bom, para quem está no ambiente Dart Flutter é bem simples, a gente vai utilizar o VS Code, apertar F1, Dart New Project, console, vamos escolher a pasta do nosso projeto e o nosso projeto vai se chamar esse aqui, ó, Learn About Back4App 2 Dart, porque o meu aqui é o 1. Só para ficar mais simples, eu reproduzir passo a passo e ir acrescentando as informações. Vamos editar o PubSpec dele e depois vamos acrescentar um arquivo .env que eu vou mostrar para vocês para conectar o banco de dados, além de escrever o código dessa conexão. Aqui tem uma estrutura completa do aplicativo que a gente vai utilizar, mas a gente vai construir passo a passo, ok? Então vamos lá às etapas de construção. Bora lá? Então vamos lá, ó. Apertando F1, Dart New Project, aí ele vai pedir, ele vai consultar com qual tipo eu quero o console application. E eu vou escolher a pasta onde eu vou colocar esses projetos. Aqui são alguns projetos que eu tenho trabalhado com ele. Agora, esse é o nome da aplicação. Igual eu falei, eu vou usar esse nome aqui padrão, porque o meu é a versão 1. Então, a gente vai desenvolver a 2. A do repositório é a 1, ok? Para vocês terem como referência. Ele vai criar, estruturar todo o projeto e nós vamos começar a codar esse projeto agora, ok? Bom, ele está estruturando, preparou, já organizou tudo. Pronto, ok. Agora, aqui a gente vai chamar uma função chamada app, ok? Bom, perdão, eu tenho que configurar lá as coisas no PubSpec para que ele possa já baixar as dependências. Então eu vou pegar essas dependências aqui, ok? Eu fiz aqui um jogo entre o navegador em cima e o editor do VS Code para ficar mais fácil para mim. Eu comento aqui e coloco essa parte aqui. E aí eu vou salvar e ele vai puxar para mim todas os pacotes para que eu possa desenvolver utilizando o .env e o Back4App, ok? Deve ter atualizado, vamos lá. Bom, aí uma segunda etapa aqui, ó, é colocar as credenciais de acesso ao database. Então eu preciso criar na raiz um arquivo .env. Então eu venho aqui, file.env. E nesse arquivo eu vou colocar essa estrutura aqui, ó. Ó, agora, o que é o meu app-id e o que é o meu client key? São as credenciais de acesso para eu acessar ao banco de dados, ao database. Então eu encontro isso aqui, ó. Ó, esse aqui é o application, eu venho aqui no meu projeto database, app settings, security and keys, e vou copiar esse application ID, coloco aqui, e vou copiar esse client key e vou colocar aqui, ok? Essas credenciais aqui são muito importantes. Não compartilhe elas com ninguém, não. Depois que terminar o vídeo, eu vou modificar todas elas para que vocês não tenham acesso a esse projeto aqui. Mas essas credenciais são muito importantes. Bom, feito isso, eu segui aqui o tutorial, né? Eu já coloquei os packages e já coloquei os acessos, as credenciais de acesso. Agora eu vou começar a desenvolver a minha aplicação, ok? Como eu comentei aqui, ó, a gente vai tentar manter uma certa estrutura para ficar um pouco mais fácil fazer algumas manobras e não colocar muito arquivo simples ou muita coisa num arquivo só. Então vamos lá. Conferindo aqui apenas o meu cenário aqui. Bom, então ó, eu vou criar uma função aqui, um app, e esse app eu vou, aqui dentro do lib, eu vou apagar esse arquivo aqui e eu vou criar essa pasta app. Deixa eu descomentar aqui para não ser necessário, para ele não gerar erro. Estou só organizando aqui.
Pronto, aqui dentro de lib eu vou criar o meu app, ok? E dentro de app eu vou criar uma pasta, um arquivo chamado app.dart. E é nesse app.dart que eu vou desenvolver a minha chamada às outras partes da minha aplicação. Então, eu vou apenas colocar um print aqui para a gente testar. Ok? E aí eu vou habilitar aqui esse app e eu vou executar esse aplicativo via Debug Console. Por quê? Para ficar mais fácil eu executar ele e ver os logs. Então ele vai imprimir para mim aqui. Então o que ele está fazendo aqui? Eu estou chamando via F5, eu apertei F5 e ele executa o aplicativo. Ele, aqui no caso do debug, ele vai chamar o Dart e vai lançar o aplicativo, ok? Esse é o padrão do VS Code. Ele vai vir aqui e vai iniciar a aplicação. Eu tenho que fazer um negócio aqui nesse launcher. Peraí, deixa eu só conferir aqui. Tá. É verdade, eu tinha esquecido. Aqui, ó. Nesse VS Code Launcher aqui, ó, é importante eu colocar mais essa linha. Por quê? Porque eu chamo o programa dessa raiz aqui de qualquer lugar. Então isso facilita eu chamar ele de qualquer outro lugar. Então é só você abrir aqui o Launch e colocar mais essa linha aqui, ó. Program, o caminho de execução do binário aqui, ok? Bom, então quando ele vier aqui no app, o my da minha aplicação em Dart, ele vai chamar essa função app e essa função app vai chamar as demais ações que eu preciso na minha aplicação. E a primeira que eu vou criar vai ser a conexão com o banco de dados. Então, eu não preciso abrir aqui mais. Aqui, ó, eu vou criar uma classe chamada Connect Back for App. Back for App. Agora, onde eu vou criar essa classe Connect Back for App? Deixa eu colocar aqui de uma vez, porque a gente já vai chamar ela aqui. Onde a gente vai criar? Dentro de app, eu vou criar uma pasta chamada data, e dentro de data eu vou criar o Back for App, porque eu posso ter vários bancos de dados dentro do meu data, e dentro do meu data eu vou criar o Connect Back for App.dart. E nessa classe, eu posso usar essa função. É um recurso do Flutter Utility para criar o nome da classe. Dentro dessa classe, eu já vou chamar todas as funções para fazer a minha conexão. Connect B4A. Aqui, ó. B4A. Isso. Modificar aqui para ficar correto. Beleza. Então já está linkando a minha conexão. Agora eu vou iniciar a classe de conexão quando ele chamar a minha aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é a minha conexão. Agora, o que essa classe vai fazer? Vai conectar com esse banco de dados, com esse database, com base nessas credenciais. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é recuperar as credenciais do Virtual Env. Aqui, para quê? Para que eu possa ter essas credenciais em qualquer das aplicações. Para não expor a aplicação pública e você poder colocar as suas credenciais do seu banco de dados aí. Bom, então vamos lá. Eu vou precisar de uma string. Aliás, desculpa, eu vou fazer a cópia de bastante funções aqui para evitar que a gente fique digitando muita coisa. Então vai ficar mais fácil eu estar copiando as partes e explicando para vocês. Então eu vou criar dois atributos dessa classe app-id e o client key, e eles vão ser atualizados pela função credentials, pelo método credentials. Então eu vou aqui iniciar o .env.
Então, o que ele vai fazer? Quando essa classe iniciar, eu ainda vou preparar ainda, tem mais coisa aqui, ele vai chamar o getCredentials. O que o getCredentials vai fazer? Ele vai chamar o .env, vai carregar o arquivo .env, e nesse arquivo .env eu vou recuperar o app-id e vou recuperar o client key. Se eu recuperar o app-id e o client key, ele vai passar para cá, para o app-id e o client key, que são os atributos privados aqui dessa classe, ok? Então, dessa forma, eu pego as credenciais. Agora, eu preciso desenvolver um outro método, que é o initialize. O initialize é para eu inicializar o database. Então, como eu comentei com vocês, eu vi isso no Johannes Mike lá no site, ele sempre puxa os códigos prontos, isso agiliza bastante e evita estar digitando coisa a coisa, ok? No caso aqui, essa função, essa função ainda não foi criada, eu vou criar ela aí, então eu vou comentar ela aqui. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu criei um método chamado initialize, e esse método vai receber um parâmetro debug como padrão, como falso, e ele é um assíncrono, né? Ele vai ter um método assíncrono aqui, e ele vai primeiro pegar as credenciais do .env. Quando ele pegar as credenciais, aqui essas duas variáveis já foram atualizadas. Eu preciso criar uma outra variável aqui, que é o server URL. É onde está armazenado o meu parse server. Essa informação eu acho ela aqui, ó. Esse aqui é o parse API address. Essa aqui é onde está essa informação. Quando eu clico aqui app settings, essa informação está aqui, ok? Então é onde eu pego essa informação do server URL. Agora, o parser, ele é uma biblioteca do próprio parser, do SDK, do parser serve SDK para o Flutter. Para acessar o parser serve, eu preciso preencher algumas dessas variáveis. Então, as que nós vamos preencher, no caso aqui, é apenas o app-id e o client key. E, no caso, o server URL. Esse app-id e o server URL, eles vão permitir com que eu conecte o banco de dados. Aí, o debug é para eu imprimir aqui na tela as informações de debug, que eu vou fazer todos os requests e todos os responses. Então, vamos lá. Agora, depois que eu fizer a inicialização dessas variáveis, eu vou chamar o health check, que é um método interno dele para verificar se a conexão foi bem sucedida, ok? Então, eu vou copiar aqui e eu vou criar esse método aqui. O log, a gente precisa de puxar o log aqui, né? Isso são dentro do Dart Developer, Dart.io, é padrão de quem desenvolve, tá tranquilo. Agora, eu vou desabilitar aqui para que ele já possa reconhecer. Então, ele vai agora chamar o health check, para verificar o estado da conexão. É um método simples, é da minha própria classe, Connect Back for App. Ela não vai retornar um futuro vazio. E eu vou precisar de um try catch. Por quê? Porque é o seguinte, no health check, se o valor do app-id e o client key estiver errado, ele gera uma exceção. E, nesse caso, ele deveria gerar um sucesso como falso. Mas eu já relatei isso lá na comunidade dessa issue e eles estão resolvendo lá, ok? Então, por isso que eu envolvi isso aqui no try-catch para pegar essa exceção que está acontecendo, que ele deveria, no caso aqui, dar um sucesso como falso e o if resolver tudo. Mas ele está gerando uma exceção. Mas isso aí eles estão resolvendo lá. A gente também precisa cooperar com a comunidade. Estou estudando para justamente isso mesmo. Bom, então o parse serve, o método health check, ele vai verificar se a conexão com o banco foi bem sucedida. Se ela foi bem sucedida, ele vai retornar aqui no sucesso true ou false. Se foi bem sucedida, é
Back for App conectado. Se não for bem sucedida, ele fala que não foi conectado, sai do app e sai da aplicação. Se o app ID, se o app ID, o client key, estiver com qualquer um desses valores errados, ou você não preencher, ele vai da mesma forma. Ele está dizendo, o Health Check gerou um erro, o Back for App não está conectado e eu vou sair da aplicação, ok? Então ele vai executar isso aqui. Só que aqui agora eu preciso de chamar esse método que eu criei. No caso aqui, eu vou chamar o initialize, ok? O initialize, como ele é um feature, eu vou colocar um await nele e um async aqui para permitir com que eu aguarde essa ação. Então, a partir daqui agora, eu já vou executar, ele vai executar aqui, vai executar o app vai fazer, vai instanciar a classe, essa classe vai puxar o initialize vai configurar as informações de credenciais do server URL e vai chamar o Health Check. Se o Health Check retornar um sucesso, ele diz que a aplicação que o banco de dados está conectado e ele vai sinalizar para mim aqui, ok? Então basta eu apertar F5 e verificar o debug aqui. Ele está... desculpa, é verdade. O launch aqui, eu copiei do meu, na verdade é o 2, ok? Por isso que tem que ser 2, por isso que ele não encontrou. Aqui é o Back for App 2 Dart.dart, isso. Beleza. Alguns problemas eu vou tentar resolver aqui online, outros eu vou dar uma paradinha no vídeo para verificar se a gente consegue resolver. Bom, agora, Back for App conectado. Então eu já estou conectado aqui com o meu database. Ele veio aqui, configurou as credenciais e está conectado. Então, para eu fazer um teste, eu posso vir aqui, e nesse caso aqui, comentar essa variável para ele pegar o app ID número com valor de 1 e o client de OK. Se ele fizer isso, ele vai estar ele não vai conseguir conectar. Então, se eu fizer aqui o F5 de novo, ele vai dizer que ele não consegue conectar e vai sair da aplicação. Ele está tentando conectar com aquele ID. Ele falou, olha, eu não consegui conectar, e como eu disse a vocês, ele não retorna um false, por causa dessa issue que eu gerei lá. Ele não retorna um false, mas ele gera uma exceção. Então eu disse, ele passou pela exceção, ele não consegui conectar. Ele não está conectado com o Back for App, ok? Apenas eu fiz um comentário aqui dessa variável. Então... não. É porque quando eu atualizei ele atualizou lá. Bom, então, vamos lá. Então, agora essa parte de conexão com o database está feita. Então, para vocês terem uma ideia, como que o Back for App é simples de conectar. Apenas com uma função que eu posso colocar em qualquer lugar, ou num contexto qualquer, eu só passo as credenciais de acesso a URL, que são também a credencial de acesso, e peço para ele fazer o health check para verificar se a conexão está bem sucedida. A partir daí eu posso usar o banco de dados de forma plena, ok? Então vamos ver aqui se a gente já cumpriu essa etapa. Bom, já fizemos isso, a gente vai executar em app-mod, está resolvido. Bom, então nós conseguimos então criar o app em Dart e conectar com o banco de dados. Agora nós vamos começar a inserir informações nele, ok? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, até a próxima etapa. Bom, acrescentando um detalhe aqui no final dessa aula, eu me esqueci de salvar esse código lá no GitHub. Então eu não coloquei isso aqui na minha listinha de coisas aqui, criando app, eu precisava no final aqui criar e subir ele para o GitHub. Então eu vou fazer isso agora. Então, no caso do VS Code, eu só clico aqui e dou publicar esse projeto lá, ok? Nesse caso aqui, essa versão que eu estou fazendo com vocês, eu não vou colocar ela pública,
porque ela já vai estar com as credenciais, tudo aberto, até eu poder editar esse vídeo, ela vai estar pública automaticamente, porque eu não vou conseguir gravar os vídeos até a galera pegar isso como público. Então, esse repositório aqui, ele vai estar privado, mas eu aconselho vocês a colocá-lo como público quando vocês terminarem como um exercício para apresentar para outros colegas. Mas nesse caso, até então, pode colocar ele como privado para que você possa atualizar algumas informações, ok? Ah, outra coisa importante que eu já quase me esqueci, aqui ó, no .env, a gente precisa de colocar o .env como não salvo, eu não posso enviar ele no meu GitHub, ok? Então deixa eu conferir aqui, deixa eu ver se ele já salvou. Não, isso, eu preciso de colocar o .env como no gitignore, para ele ignorar esse arquivo aqui, para não subir as minhas credenciais. Então, nesse caso aqui, as minhas credenciais ficam apenas localmente. Como já tem ela no tutorial, é só recriar esse arquivo, ok? Então, como eu falei, essa versão que estou desenvolvendo com vocês e a de vocês vai ser privada. Então, ele está enviando lá para o GitHub. Criando o primeiro commit, organizando direitinho. Pronto, criado com sucesso. Então, essa é o que faltou, finalzinho, nessa aula de Criando app. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.